Olá, amados, da paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Neil Barreto, tá certo? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês, né? Aí, rapidinho, amados, deixa eu tirar aqui o negócio aqui que tá me atrapalhando. Tá, vou deixar assim mesmo, amados, acho que assim tá bom, né? Importante que dá para ver. Então vamos lá. Continua, mas ela continua pervertida, ela continua infrutífera. Quando Pedro diz que eu preciso acrescentar essas coisas à minha fé, são essas coisas que me livram de gente que é capaz de me fazer fracassar na fé. Veja bem, amados, o que ele está falando é o seguinte, que essas coisas que o apóstolo Pedro disse para acrescentar a fé, primeiro que o apóstolo Pedro está falando no Espírito. Então, quando ele fala sobre essas coisas, né, que ele estava falando para acrescentar a fé, né, que ele falou, o que ele está falando sobre assim, tipo, a virtude, né, e da virtude que ele estava falando, peraí, ai, gente, eu até esqueci onde está escrito que ele falou, vamos ver aqui. Pera que eu esqueci, que ele estava falando da virtude, do conhecimento, né, da fraternidade, do amor, e que o Neil Barreto falou que isso aí são sentimentos humanos e que na verdade isso é o fruto do Espírito, tá certo? Então, o que ele estava falando sobre isso é acrescentar a fé, que é o próprio Espírito que acrescenta quando a gente anda no Espírito. É o próprio Espírito que acrescenta essas coisas em nós. Tá certo? Porque a gente mesmo não pode fazer nada. A nossa natureza humana, ela é uma natureza má, né? Que pratica as obras da carne. Mas quando nós somos no Espírito, a nossa carne, ela é sacrificada, né? Que está escrito na Bíblia crucificada, mas não, ela é sacrificada, né? Ela está morta. A fé não está assim, a carne, ela é mortificada e o espírito é vivificado. Então é o espírito que pratica o fruto do espírito em nós, tá certo? Só que ele aqui vai falar de um jeito, tipo, veja, deixa eu voltar aqui de novo pra gente entender que o que ele tá falando. Veja bem, olha bem, ela continua infrutífera. Quando Pedro diz que eu preciso acrescentar essas coisas à minha fé, são essas coisas que me livram de gente que é capaz de me fazer fracassar na fé. Mas é só que o apóstolo Pedro, ele está falando que essas qualidades, né, que é acrescentada na fé, o que é a fé? A fé é você andar no Espírito, permanecer em arrústica ao caminho. Essa é a fé que o apóstolo Pedro está falando. Então, o Espírito, quando nós andamos no Espírito, o próprio Espírito acrescenta a virtude, que é no Espírito, a gente andar no Espírito, o conhecimento, tá? A perseverança, a piedade, o domínio próprio e o amor. Quem acrescenta é o próprio Espírito. Só que, e nisso, quando a gente está com as qualidades, essas qualidades que o Espírito acrescenta em nós por a gente estar andando no Espírito, nós não vamos dar ouvidos ao que é o contrário ao Espírito. Nós vamos permanecer no Espírito. Então, o que é contrário, que está no físico, na religiosidade, a gente não vai mais dar ouvido. Por quê? Porque nós andamos no Espírito e não no físico. Mas aqui, o Neil Barreto está falando da fé, tipo, para não afastar da fé, mas a fé que ele está falando de afastar aqui, amados, não é a fé de você permanecer no Espírito, na fé que é permanecer no Espírito. Mas a fé que ele está falando aqui de se afastar é de você sair da igreja, de você sair da religião, deixar de ir a um templo físico, de você abandonar a fé. Abandonar a fé é o quê? Você se desviar da igreja, você sair da igreja. E sendo que a fé no Espírito é você permanecer sendo o templo do Espírito e não indo mais a um templo físico. Tá certo? Então vocês vejam que o Neil Barreto está falando diferente do que está na Escritura, porque a Escritura está falando na fé de você ser
o templo do Espírito em andar no Espírito e permanecer em Arruxo, conforme Arruxo ensinou e conforme Arruxo revelou do Pai. Tá? Só que a fé que ele está falando de se desviar é você sair da igreja, tá certo? E não dar mais ouvido, não ir mais à igreja, não praticar mais atos religiosos, não dar dízimo, principalmente não dar mais dízimo de oferta. Porque lembra que ele falou que eu fiz um vídeo uns tempos atrás aí dele, falando do dízimo, que se você não é um nada, continue como nada, né? Então a gente viu isso, e principalmente no dízimo de nossa oferta. Por quê? Porque ele também é um cão guloso. Por isso que ele fala que aqueles que não contribuem não são nada e vão continuar como nada, como ele disse. Bota aqui de novo para vocês, faço questão. Veja. Faço questão de colocar esse vídeo, tá? Para vocês verem. Neil Barreto. Faço questão. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia, trazei. Você é desonesto. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão, porque roubo dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Então, não há razão para não dar. A razão é porque não houve conversão à palavra. Então você que é contra, proponha ser homem. Não desfrute de nada que o dízimo dos teus irmãos constrói. Se você é honesto, proponha ser homem. Não precisa nem ser homem de Deus, seja homem. Homem. Sujeito homem. Ó, macho. Não desfrute. É contra porque está no Velho. Arranca o Velho Testamento da tua Bíblia e nada do que está lá, nem no princípio criou Deus os céus e a terra. Rasgue tudo de lá. Porque não tem como ser criacionista, não tem como ser alguém que acredita no novo sem acreditar no velho. Não tem como. Então, ao sair daqui, olhe-se no espelho e seja honesto com o diagnóstico que você faz. Mas não diz que não dá dízimo porque está no velho, não diga que não dá dízimo porque é contra, não diga porque o pastor é ladrão. Nada procede. Nada. Você não dá porque você não é dono das suas coisas são donas de você. Você não dá talvez porque você não é convertido, você não consegue dar. Você até gostaria, mas não consegue. Porque mamon é o teu Deus. Então, não me venha com chorumelas nem com desculpas esfarrapadas quando eu tenho que ouvir. Todo mundo que discute sobre dízimo, só quem discute é quem não dá. Quem dá, dá com alegria. Acabou, nem pergunta nada. Porque a Bíblia diz que Deus ama, não quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria, aí, cara, olha o que você tem vai dizer, mas está escrito lá, trazer, cada um contribui. Trazer, acabou, eu trago por fé, obediência e gratidão. Você consegue fazer isso.
Faça isso, vamos adorar o Senhor enquanto adoramos o Senhor. Então vocês vejam, tá? Vou até tirar. Se vocês quiserem, vocês não assistiram esse vídeo, o vídeo que o título é Refutando Neil Barreto, Dízimos e Ofertas, tá? Então esse aí é o título do vídeo, né? Deixa eu ver aqui, amados, para quem não assistiu, assistir, tá? Deixa eu ver aqui quais que... Vamos ver aqui qual que tá aqui, né? Ah, tá, peraí, esse aqui. Vamos lá. Refutando o Neil Barreto, vamos ver. Qual é o número dos vídeos? Aqui, já foi. Olha, amados, foram 4 vídeos, ó. Do 349... 50, 51 e 52, tá? Refutando Neil Barreto, dízimos e ofertas, tá? Então é do 349 a 352. Vocês, quem não assistiu, assista esse vídeo. Então vocês vejam, amados, bem, vocês vejam que isso aqui tudo são vídeos, tá? Que eu gravei, que eu vou colocar no YouTube, tá? Eu tenho bastante vídeos já antecipados, olha, bastante vídeos antecipados, né? E que eu vou colocar no YouTube ainda. Então vocês vejam que o Neil Barreto, ele estava falando, né, que essas coisas que são acrescentadas, que o apóstolo Pedro estava falando, acrescentadas na nossa fé, são sentimentos humanos, né? O amor. Mas vocês vejam que o jeito que ele falou nessa pregação do dízimo, qual foi o amor que ele falou? Teve amor ali? Teve mansidão? Teve piedade? Teve? Então vocês vejam que não é fruto nosso, mas essas qualidades que o apóstolo Pedro estava falando para acrescentar, é o próprio Espírito que acrescenta essas qualidades. Que acrescenta o quê? A fé, quando nós estamos na fé no Espírito, andando no Espírito, permanecendo no que Yahushua ensinou a respeito do Pai. Aí o próprio Espírito acrescenta a virtude, o conhecimento, a piedade, a fraternidade, o domínio próprio, o amor. Tá certo? Mas ele aqui está falando, tá, amados? Que essas coisas nós é que acrescentamos. Vê se pode. Se o próprio Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer. Então como pode a gente acrescentar alguma coisa? Quem somos nós para acrescentar alguma coisa no Espírito? Então vocês vejam que ele fala totalmente contrário do que está na Escritura. Vamos continuar. Na minha concepção, dificilmente alguém hoje fracassa na fé sem a influência de terceiros. Aí a igreja... Na minha concepção, ele está falando na minha concepção. O que é concepção? Opinião. Vamos ver aqui, sinônimo de concepção. Ó, sinônimos de concepção. Fecundação, fertilização, geração, procriação, conceição. Ponto de vista, opinião. Ó. Ponto de vista, opinião, parecer, julgamento, pensamento, visão, noção, conceito. Então vocês estão vendo que ele está falando dele. Ele não está falando do que no espírito. Ele está falando dele. Na opinião dele, no ponto de vista dele, no parecer dele, no julgamento dele, no pensamento dele, na visão dele, na noção dele, no conceito dele. Tá? Então vamos voltar aqui para ver a opinião dele, o conceito dele, o que ele está dizendo aqui, que é ele que está dizendo. É ele que está dizendo, não é a Escritura. Vamos ver aqui de novo, amados. Que é capaz de me fazer fracassar na fé. Na minha concepção, dificilmente alguém hoje fracassa na fé sem a influência de terceiros. Aí a igreja cristã comete um equívoco.
principalmente nós pastores. Aí os pastores começam a proibir a juventude de fazer isso, de fazer aquilo, de ir aquilo, de não ir aquilo. Você não deve participar daquilo, o crente e o mundo não se misturam. Ou seja, para que os nossos jovens não se corrompam no mundo, vamos impedi-los de ir ao mundo. Não, vamos capacitá-los para ir ao mundo sem se corromper. Vamos fazê-los amadurecer, vamos fazê-los pensar. Está igual aquele pai de menina cuja filha começou a namorar. E aí o namorado estava em casa, mas o pai e a mãe precisavam sair para fazer alguma coisa. Aí deixou a menina Desculpa, deles Matos, e o mas namorado em casa. Tá descarregando. Aí foram para não sei aonde. Deu 10 minutos, esqueceram alguma coisa, voltaram. Quando voltaram, estava uma filha e o namorado no sofá, no coito. É bíblico, não é bíblico. Estavam coitando, entendeu? Pois é uma palavra bíblica. Aí o pai ficou desesperado, ficou irado, ficou fora de si e ficou indignado porque a filha dele estava, o menino estava coitando a sua filha em casa e tal. Chamaram os pais do menino e foi aquele quiprocó, se reuniram e discutiram, os dois lá dentro esperando o que iam fazer. Aí voltam os quatro, os pais dele e os pais dela. Quando chegaram o cara, aí o que vocês decidiram? Vamos tirar o sofá da sala. Resolveu o problema? Não. Eles acharam que a atitude do casal se resolvia tirando o sofá da sala. Então, existem algumas coisas na nossa essência, na nossa existência, irmãos, que a gente precisa administrar. As nossas desconstruções são sempre em função de terceiros hoje. Gente constrói a gente e gente desconstrói a gente. Como disse o padre Fábio de Mello, gente nos rouba da gente e gente nos devolve para a gente. Gente é construtor, gente é destrutor. Gente é... Sim, mas o que ele está falando aqui de gente é construtor é tipo assim... A pessoa é construtor para levar outro para a igreja. Então, isso é construtivo. Agora, se tirar da igreja é destrutivo. Entende? É isso que ele está falando. Mas o construtor é aquele que leva as pessoas para o caminho que é Yahushua. Para Yahushua levar o Pai. Destrutor é aquele que engana, esse aqui é destrutor. Porque ele leva as pessoas para o engano. O próprio Yahushua disse uma coisa, amados, interessante, olha aqui, ó. O que Yahushua disse para esses líderes religiosos? Isso ele fala para os líderes religiosos, amados. Tá? Mateus 23. Mateus 23, ele fala dos líderes religiosos. Olha o que eles falam desses líderes. Vai deixar? Não, Mateus 23, 15. Acho que é Mateus 23, 15. Eu acho que é isso mesmo. Veja. E eu vou até colocar esses versículos, tá? Vou colocar esses versículos também em blusa, né? Que eu mandei fazer umas camisetas, né? Vocês viram, né? Mandei fazer e vou fazer outras também, colocando um monte de versículos, né? Falando de Yahushua, né? Porque é uma forma da gente... anunciar a promessa de Yahushua, né? Então vamos lá. Que Yahushua promessa. Olha o que ele diz aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Veja. Quando o Neil Barreto, ele é um destrutor, por quê? Porque ele converte para a religião, não é para Yahushua. A pessoa que é construtor, a pessoa construtiva, é aquela que leva a pessoa para se converter a Yahushua, para o caminho que é Yahushua. O que é destrutivo é aquele que destrói o caminho que é Yahushua e leva a pessoa para a religião. Então vocês vejam, converter uma pessoa para a sua religião, e quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Não é isso que o Neil Barreto faz? Distorcendo o que está na escritura para o benefício dele? Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Viram
e gente é parturiente. Então, quando eu sei que eu sou um homem de fé, e sei que as minhas relações podem me fazer fracassar na fé, me tornando ocioso, o sepulcro das minhas próprias potencialidades. Sei que as minhas relações podem desconstruir a minha fé, ou seja, pode me tornar uma árvore incapaz de viver plenitude. Quando eu sei que a minha fé pode fracassar e em fracassando me fazer ser cortado, me fazer tropeçar, eu tenho que saber com quem eu ando no caminho o tempo todo. Veja bem, amado, mas ele está falando de pessoas que faz tropeçar para sair do caminho que é o caminho da religião. Só que aí vai ser cortado, tá certo? Só cortado como? Vai se desviar. Só que na verdade, quando nós estamos na videira, que é a Yahushua, que nós somos o ramo, estamos na videira que é a Yahushua, tá certo? E nós somos o ramo, nós produzimos frutos, porque é o fruto do Espírito que pratica em nós esse fruto, tá certo? E nós não vamos nos influenciar por terceiros, né? O perigo da má influência, por quê? Porque nós estamos alicerçados na rocha que é Yahushua, no caminho que é Yahushua, andando no Espírito. Então a gente não vai se contaminar, não vai ser influenciado por as pessoas que não estão no Espírito. Por quê? Porque nós estamos alicerçados na rocha. É diferente. É diferente, amado. Mas aqui ele está falando do perigo da má influência, tipo assim, a pessoa não pode ter amizade com pessoas que não são da igreja. É tipo assim, entendeu? Porque senão essas pessoas vão tirar ela da igreja, elas vão se afastar. Só que no Espírito, nós podemos ter comunhão, ser amigos de pessoas que são evangélicas, católicas, espíritas, de qualquer religião. Por quê? Porque nós não vamos nos influenciar, porque nós somos do Espírito. O que acontece é que nós não temos que ter comunhão. A comunhão que ele está falando, amado, que o apóstolo fala, não vos põe em julgo desigual com os descrentes, com os incrédulos, não é assim, tipo, a gente não ter associação no entendimento deles, que é no entendimento físico, carnal. Nós podemos ser amigos dele, mas não nos contaminar no conhecimento deles, que é físico, carnal. Porque o nosso conhecimento é no Espírito. O nosso entendimento é no Espírito. É isso que o apóstolo está falando. Mas ele é que está levando as pessoas a entender que a gente não deve ter amizade com aqueles que vão nos tirar da fé. Tipo, uma pessoa que está fora da igreja, você não pode ser amiga dessa pessoa, porque senão vai te desviar da fé. É tipo assim. E sendo que, na verdade, nós não temos que nos contaminar, nos misturar. É tipo misturar o que é do espírito com o físico. Não tem como. Nós andamos no espírito, então vamos permanecer no espírito, andando no caminho que é Yahushua e seguindo o que Yahushua ensinou, conforme o Pai ensinou a ele revelou, andando no espírito. Então a gente não vai se contaminar misturando com o entendimento carnal, que é o entendimento do quê? Da religião. É isso que o apóstolo fala. Só que ele aqui está levando ao outro lado. E é por isso que as pessoas que vão à igreja se afastam. Como esse casal, né, essa pessoa que eu fui desejar feliz aniversário para a filha dela e disse que a Ruxa abençoe vocês, eu amo vocês, e ela simplesmente me bloqueou no WhatsApp. Por quê? Porque na cabeça deles eu estou afastada, porque eu estou em Yahushua. Quem é esse Yahushua? Na cabeça de muitos evangélicos, Yahushua é o nome de macumba. Porque eu já ouvi isso, gente, de evangélicos. Aí esse nome é de macumba. As pessoas não conseguem entender. E aí se afastam. Só que o nosso afastar não é se afastar da pessoa, mas é se afastar do entendimento físico que a pessoa tem. Nós somos do Espírito, nós estamos no entendimento do Espírito. Então a gente tem que afastar do entendimento físico, não é da pessoa, mas o sistema ensina que a pessoa tem que se afastar da pessoa que não está na igreja, que não vai à igreja. Entende? Vamos continuar aqui. Fracassando, me fazer ser cortado, me fazer tropeçar.
eu tenho que saber com quem eu ando no caminho o tempo todo. Mas o caminho que ele está falando, amada, quem anda no caminho o tempo todo é o caminho da religião. Não é o caminho que é Yahushua. Porque quando a gente sabe que nós estamos no caminho que é Yahushua, tá? Automaticamente nós não iremos tropeçar, por quê? Porque nós estamos na rocha que é Yahushua, no caminho que é Yahushua, andando no espírito. Tá certo? Então as pessoas não vão fazer a gente tropeçar. Por quê? Porque nós sabemos quem nós conhecemos, quem nós andamos, nós sabemos quem é Yahushua, que ele é o caminho, e nós não vamos nos tropeçar para o caminho físico. Entende? Então vocês vejam bem, o caminho que ele está falando aqui não é o caminho que é Yahushua. Porque nenhum deles vão falar o caminho que é Yahushua, amados. Eles vão falar o caminho que é a igreja, que é a religião. Eles não vão falar o caminho que é Yahushua. Então vocês estão vendo que o perigo das más influências que ele está levando aqui na mensagem, pelo que eu estou entendendo, é o caminho da más influência. O perigo das más influências é de você sair do caminho. Mas qual é o caminho? O caminho que é a religião, que é a igreja. Você sair da igreja. Por causa das pessoas que estão fora da igreja. Só que o caminho é Yahushua, e nós permanecemos no espírito que é Yahushua, e aquele que está no espírito que é Yahushua não vai sair, se desviar de Yahushua. Por quê? Porque está alicerçado na rocha que é Yahushua. É diferente. Vamos continuar. Eu tenho que aprender a desenvolver níveis de relacionamento. Fale com todos, cumprimente todo mundo, trate todo mundo bem, mas meça seus graus de relacionamento. Não dê a todos o que você dá a todo mundo. Nós somos resultado dos nossos encontros. Você conhece, sabe disso, e a gente vai correr para evoluir. Mas existe uma quinta e última forma da gente fracassar. Então, depois a gente vai para essa quinta e última forma aqui para fracassar. Mas o fracassar que ele está falando é fracassar na fé, é de você sair da religião, de você sair da igreja, você se desviar, você não ir mais à igreja. Mas o fracassar na fé é quando você sai, não vai para o espírito. Isso é fracassar na fé. Todos esses que estão aqui não estão na fé. Por quê? São incrédulos porque estão no físico, não estão no espírito. Porque aquele que está na rocha, que é Yahushua, que anda no caminho que é Yahushua, que obedece e ouve a voz do único pastor que é Yahushua, que é no entendimento, e que anda no espírito, que vive no espírito e anda no espírito, não fracassa, amados. Por quê? Porque conhece a voz do pastor, conhece o caminho que é Yahushua e sabe o que é andar no espírito. Então não vai se desviar, não se desvia. Eu duvido uma pessoa que realmente está no espírito, anda no espírito, voltar. Esse Irineu e Fileto que o apóstolo Pedro estava falando, eles na verdade, eles se desviaram da verdade. Que se desviaram da verdade é porque na verdade eles nunca estiveram na verdade. Eles nunca tiveram no caminho que é Yahushua. Eles conheceram a verdade que é Yahushua, mas eles não estiveram na verdade. Por isso que eles se desviaram. Porque eles só conheceram a verdade, mas não permaneceram. Por quê? Porque não foram realmente de fato para Yahushua, que é a verdade. Por isso que eles se desviaram da verdade. Por quê? Porque eles não conheceram a verdade. Eles conheceram a verdade, mas não estavam na verdade. Conhecer é uma coisa, estar é outra. Você pode conhecer a verdade, mas não está. Desculpa, amados. Por exemplo, a pessoa, tem muitos que conhecem Yahushua. Fala assim, eu creio, o nome dele é Yahushua. Eu sei que o nome dele é Yahushua. Mas se não está em Yahushua, no caminho que é Yahushua, eles só conhecem a verdade, mas não estão na verdade. Então, eles não estão na verdade, eles se desviam da verdade. Então não basta simplesmente conhecer o nome Yahushua, mas basta estar, permanecer na verdade que é Yahushua. Entende? Então é isso. Amados, então eu vou encerrar essa parte, tá certo? E desculpa aí, eu tive que colocar o carregador porque eu esqueci de carregar o celular.
E aí quando eu vi que estava descarregando, eu tive que botar rapidamente. Olha aqui, amados, a minha outra camisa, né? Outra blusa aqui que eu pedi para fazer, né? Eu amei muito o resultado, né, dessas camisas e vou fazer outras, vou colocar vários versículos, né, como esse de Mateus 23:15, tá certo? Para que as pessoas que estão no engano da religião venham despertar, tá? Então, amados, se vocês gostaram, né, dê um like, por favor, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.